Não pode cair. A gente gostaria que o senhor falasse um pouco, né, sobre o seu pai, o mestre Vitalino. Né? Vocês, quando ele morava com a sua avó, lá no sítio Campos, né? Porque nasceram lá no sítio Campos, não é isso? Nascemos lá. Todo mundo nasceu lá. Foi todos 6 filhos. Os 6 filhos de Vitalino nasceram lá no sítio Campos também? Todos Vitalino nasceu lá. nasceu lá, foi casado lá, morou lá e teve 6 filhos. Lá. Lá no sítio. Quando é então que Vitalino vem para Cerdo ou para o Alto do Moura? Nós viemos para o 1948. Meu pai casou, criou 6 filhos, então o sítio Campo era um lugar isolado, não tinha acesso a transporte. Então, aí já está aparecendo tudo em 1947. Vitalino vai só desse lugar, aí ele veio para o Alto do Moura, que era central, era aqui, passava em São Paulo, todo o estado do Brasil. Então meu pai veio em 48, em dezembro de 48, ele veio para o Alto do Moura. Eu tinha 8 anos de idade, então nós já estávamos aprendendo a trabalhar, já comecei a trabalhar em 48, e os outros meus 4 irmãos trabalhavam já. Então nós, dos 6 filhos do vegetal de 5, aprendeu a minha profissão. Aí nós vim para cá, moramos meu pai vendeu a casa lá, só deu para pagar um aluguel, uma renda, chamada renda, de 3 anos, aluguei uma casa, e pago tipo de casa, tem moradia. Aí, então fomos trabalhando em 1959, antes um pouquinho ele adquiriu esse terreno, aí em 59 ele construiu essa casa, em 1959. Então, nós vim para cá, ele com mais meus 2 irmãos mais novos, os 4 filhos já estavam fora, e aí deu continuidade, né? Aí, por tristeza nossa, em 1963 o mestre Vitalino faleceu. Aí nós, de varíola, aqui, né? No dia 20 de janeiro de 1963, aí nós deu continuidade, ficamos trabalhando sempre. A minha mãe de lá da gente, ela gostava de trabalhar na roça. Então, juntemos-se em conjunto, já tinha algum fora, mas sempre unido a família. Então hoje está aqui a casa que foi do mestre Vitalino, que é o museu, casa do mestre Vitalino, que dá continuidade nos trabalhos. Hoje tem os filhos, tem os netos, bisnetos, e por aí vai. Quando a família vem para o Alto do Moura, né, seu pai, mestre Vitalino, já tinha um nome no estado de Pernambuco, já era conhecido no Brasil também, né? Olha, em poucas cidades, aqui poucas cidades de Pernambuco, e no exterior quase muito pouco. Mas ele deu essa continuidade, em 48, foi quando ele dedicou-se a recebendo turistas, o pessoal achou outra história, foi melhorando. Antes era uma brincadeira de criança, meu pai começou de 1915 até 48, era uma brincadeira de criança. De 48 para cá, tornou-se uma obra de arte, através do professor Abelardo Rodrigues, Augusto Rodrigues, a família Condé, o Gilman Condé, e por aí vai. Algum vereador de Caruaru que deram uma força para meu pai, que foi Luiz Torre, Antônio Miranda. Então esse pessoal que já tinha o Jair Leitão, que era aquele pessoal que era os jornalistas de Caruaru, naquela época do meu pai. Então esse pessoal foi divulgando a história e foi crescendo. Então, que tristeza nossa, em 1963 faleceu o mestre Vitalino. Quando Vitalino viaja para o Rio de Janeiro, né, com esse pessoal da rádio difusora e tudo, quando ele volta do Rio de Janeiro, ele, claro, fica mais conhecido aqui no estado de Pernambuco, né? E aí, aqui, os outros artesãos amigos dele, né, logicamente, queriam saber como foi essa viagem, né? E alguns até diziam, Vitalino, o pessoal está te imitando muito. E aí, o que é que ele dizia quando ele via as pessoas criando peças iguais às dele? Ele ensinava, meu pai passava, ele foi uma pessoa, um artista de mão cheia, como se diz. Ele passou estudo além do Chile, para os amigos, que ele de Moura não tinha essa arte, ele estava em 1958. Então, quando veio o pai para cá, o pessoal foi aprender através de Manuel Dócio, Zé Caboclo, Elias Francisco, aí veio João Ezaquiel, Manuel Antônio, Luiz Antônio, Antônio Miguel, que é sobrinho dele. Então, esse pessoal dedicou-se, foi daqueles que acompanhou a história do meu pai. Então, ele foi crescendo, só crescendo o nome dele. Então, tá isso aí, essa história que aí ele já ficou sempre conhecido no exterior, através desse problema, desse conhecimento nós teve em Caruaru, que ele levou para fora, para o mundo, de Pernambuco, do Brasil. Então chegou a esse limite, e hoje o exterior conhece a história do mestre Vitalino, a maioria.
Mas foram 7 filhos. 6. 6 filhos. 6 filhos. Quais são os nomes dos 6 filhos, começando pelo mais velho? O primeiro, Amaro. O segundo, Manuel. A terceira, Maria. O quarto, Severino Vitalino, sou eu. O quinto, Antônio Vitalino. E a sexta filha, Maria José Pereira dos Santos. Aí desses 6, 5 aprenderam arte. A Maria foi a única que não aprendeu, não dedicou-se à arte. Até agora ela é falecida, hoje ela é falecida, ela e o Antônio é falecido. Mas os outros 5 aprenderam, dedicaram todo o estilo a aprender com meu pai. Então nós fazemos a réplica mostrando aquilo que meu pai construiu e mostrou para o mundo. Certo. Hoje o senhor toma conta do museu. O senhor disse que começou aos 8 anos de idade, já aprendeu com seu pai e começou a fazer algumas coisas, né? Em 1947 eu já dei entrada aqui treinando, fazer alguma coisa, um trabalho. Em 1948 eu já fazia algum trabalho, já mostrando aquelas peças que meu pai fazia. Era o dançarino, o homem que vai para a roça, o pescador e por aí vai. Então que a primeira peça que meu pai criou foi o Caçador de Gato Maracajá. Eu faço essa peça, que é a tradicional da história do mestre Vitalino. E daí ele criou 118 tipos, então hoje eu aprendi com ele, passo para meus filhos, sou pai de 13 filhos, meus filhos dão continuidade, são 7 filhas mulheres e 6 filhos homens, aqueles que não faz a peça, mas ele dá acabamento, ele pinta esse trabalho, que eu uso muitas peças pintadas. Então todos os meus 13 filhos são artesãos. 2 estão aqui no Alto Moura, um está em São Paulo, por bobagem, foi embora, mas os outros 12 vivem lá, são casados, têm os filhos, têm meus netos, na continuidade, hoje já tenho bisnetos, eu tenho já, são 13 filhos, 20 netos, 12 bisnetos, então eu tenho um bisneto com 10 anos, então eles já estão pegando o bar, já estão treinando, então está já na 4ª geração. Que coisa boa, né, Cecília? Coisa maravilha. Como é que o senhor se sente, então, sendo filho de Vitalino, né, vendo hoje que através do seu pai, toda a família Vitalino, não é, de um modo geral, principalmente seus filhos, já têm bisnetos, inclusive, que estão dando continuidade à arte, essa arte que surgiu aqui no Alto do Moura, né, através de seu pai, que hoje é o celeiro da cultura brasileira, não é? O maior centro de arte figurativa das Américas, o Alto do Moura, com vários seguidores de Vitalino, e a própria família Vitalino, né, já está na 4ª geração e dando continuidade. Como é que o senhor se sente aos seus 63 anos, 73 anos de idade, como é que o senhor se sente hoje vendo sua família, não é, dando continuidade a esse trabalho? E certamente dentro desses filhos tem um ou 2 que o senhor acha que realmente vai dar continuidade ao seu trabalho? Eu tenho mais ou menos uns 3 filhos, dos 13, 3 filhos homens que eu acredito, porque ele dá continuidade àquele estilo do meu pai, então o estilo do avô. Então, que eu passei para eles, e eu acredito que isso aí é muito bom para, além dos meus filhos, meus netos, essa continuidade, vai trabalhar no meu estilo, e isso aí sobre o moral, o bom dos meus filhos, manter essa tradição, que eu sou pai desses 13 filhos, nenhum nunca foi empregado, a mão trabalho, são principalmente 7 mulheres, nunca trabalhou em cozinha de ninguém, então vivem da arte, a maioria deles, quando jovens, são casados hoje, tem a casinha deles para morar, então hoje sair do Alto Moura para caçar um emprego quem quis, porque hoje a cultura ela deu estabilidade, a pessoa viver dentro do Alto Moura, então para mim é muito gratificante. Isso que meu pai passou, que Deus deu para ele, e ele deu para todo mundo do Alto Moura. Então, esses artesãos devem, nós agradecemos a Deus, em segundo lugar, o mestre Vitalino. Ele deu toda essa cultura para nós, não precisa de locar para São Paulo, caçar emprego nem nada. Hoje nós temos uma cultura muito forte dentro do Alto Moura, e para mim é muito importante. Seu Severino, eu noto que o senhor hoje é o guardião, né, dessa casa museu do seu pai, e o senhor passa o dia aqui também trabalhando e fazendo essas peças maravilhosas. Essa, por exemplo, que está aqui, seu Severino, que peça é essa que o senhor terminou e que está fazendo agora? Isso aqui eu represento o São João do Mestre Vitalino em 1900, nós fomos para o 48, mas só que foi em dezembro. Então, em 1949, eu inaugurei uma casinha aqui, foi a casa que meu pai arrendou, aqui na descida, bem perto de uma capela, hoje tem lá o terreno, tem uma capelinha e tem o Luiz Antônio que mora lá. Então, é a família Mestre Vitalino, ele, minha mãe e os 6 filhos. E aqui o Bacabatês foi o São João. Ele gostava muito de festejar o São João. Então está a casa, por ele galinha, onde minha mãe tinha as galinhas dormiam ali. Então lá atrás tem uma mesinha ali com
bebidas, laranja, porque o São João é muito aquela discussão, tomar uma caninha, servir os bacamateiros e fazer a festa. Muito bem, seu Severino. Me diga o seguinte, qual é a tradição, né? A gente nota que existe essa tradição no Alto do Moura, principalmente a família Vitalino, né? Que trata a arte do barro, né? Dando continuidade à história de seu pai. Quando seu pai estava ainda vivo, né? O que é que ele passava para os filhos? O que é que ele dizia para que essa arte, né? Para que essa cultura permanecesse como permanece até hoje? Ele sempre ele não obrigava, mas insistia que desse continuidade nesse trabalho. Minha mãe gostava muito da roça. Ele trabalhava assim, no inverno, no terreno, plantava milhos e feijão para comer verde. Mas ele detestava a agricultura, que o trabalho alugado morria de fome. Trabalhava com o patrão. Então eu não quero ver um filho meu pegar uma enxada para trabalhar. Ele queria nós dentro do barro, trabalhando, aprendendo a profissão dele. Então foi isso aí que ele passou para nós. Então era uma pessoa animada, chegava São João, ele ajudava os filhos, ele começava a comprar fogo para brincar o São João. Ele, como pessoa humilde, não tinha dinheiro, não tinha nada. Mas no mês de maio, alguns trocaram de São João na feira, ele já ia comprando fogo. Então nós éramos em 6. Então ele saía, fazia uma fogueira muito bonita na frente da casa e nós ficávamos brincando, assando milho, assando batata, e um bolinho de mandioca, um pedacinho de coalho assado na brasa, e recebendo sempre os amigos, que é os bacamateiros. Então é isso aí que ele sempre, essa tradição que ele passou para nós, sempre, aqui dentro do Alto do Moura. Ele tinha uma outra paixão, além da arte figurativa, além do barro, que era o pífano. Como era que ele se sentia quando tocava o pífano, né? Ele foi uma pessoa tão prestigiada, tinha tanto valor, não é porque é meu pai, que ele era o primeiro da banda. Então ele nunca fez segunda para ninguém. Quando ele chegava uma bandinha de amigos, ele pegava o pipa, ele era o primeiro, porque são dois pipeiros tocando, então ele era o primeiro sempre. Então, para encurtar a história, no dia da tarde, às 5 horas, ele pegava e ia para a calçada, minha mãe ficava de lado, naquele tempo era um candeeirinho de querosene, então nós ficávamos na calçada lá de fora, olhando a lua, e ele tocando o pipa para a gente assistir. Então ele convivia assim com a gente sempre. Aproveitando que nós temos a presença de alguns turistas aqui, vamos mostrar algumas dessas artes da família Vitalino, né? E mostrar essas réplicas que o senhor faz, inclusive a peça primeira do mestre Vitalino, que foi o Caçador e o Gato Maracajá, né? Vocês são de onde? Natal, Rio Grande do Norte, né? Sejam bem-vindos ao Alto do Moura, seu Severino Vitalino, um dos filhos de Vitalino. É bom a oportunidade para que vocês conheçam um pouco mais da história, né, de Vitalino e da família Vitalino. Vamos lá, essa foi a primeira peça de Vitalino, né? Aqui representa a primeira peça do mestre, aos 6 anos de idade. Ele foi uma peça de 1915, e daí ele deu continuidade aprendendo, antes de ele fazer o Godinho, o Calibá brincar. 4, 5 anos, aos 6 anos já foi uma peça dessa. Daí ele criou 118 peças dele. E é essa questão da qualidade do tempo, que mostra que um retrato falado por se diz, feito por mim, uma cópia mostrando o trabalho do mestre Vitalino. Além das cópias do mestre Vitalino que o senhor faz, as suas peças que o senhor hoje produz, seu Severino, e a família. A gente nota aqui que tem várias peças, né? Hoje eles estão fazendo muito essas bonecas, essas coisas, a turma fingir que é um trabalho colorido para destacar mais, mas só que o meu pai fez peças coloridas, mas só que o trabalho destacou mais em 1948 para cá, onde ele deixou sem pintar, teve um valor melhor. Hoje, a procura dessas peças não pintadas é maior do que as que estão hoje coloridas, seu Severino? Não, porque em primeiro lugar, o meu trabalho um valor mais alto. Pessoal, eu não acho alto, mas aqui tem peça para R$5. O meu trabalho, a menor peça aqui é R$50. Peça um preço. Isso é o seu pai tocando o pífano. Uma peça de Severino e Vitalino, não é isso? É isso aí. Então, meu trabalho é isso. Mas ao colorido, o pessoal, aí no começo tem peça de R$1, de R$2, não da família, mas existe. Então é isso que acontece, vende muito mais, enquanto eu vendo um trabalho, cada vez 100. A sua mãe, dona Joaninha, a gente vê aqui ela segurando um dos bois de Vitalino, né? Esse trabalho é do meu irmão mais velho, do Amaro, aquele da Rua do Boi. Então,
deve ter sido algum turista, visitou a casa e ela mandou ela pegar esse trabalho, ela tirou essa foto com a peça. Ela, seu Severino, não era artesã. Não. Era só dona de casa. A única coisa que ela fazia, porque meu pai pintou o trabalho até 1958, na quinta para a sexta, aí ela dava um acabamento. Ele pintava, peça, aí dava um discozinho, aí ela saía desenhando. Pronto. Para não dizer que ela nunca participou de arte. Ele fez isso aí. Bom, aproveitando que os turistas de Natal estão aqui, né, e aproveitando o Sincerone Severino Vitalino, da Casa Museu do Mestre Vitalino, vamos fazer um tour na casa, o senhor mostrando então aos turistas, né, a casa que seu pai constrói em 1959, né, essa casa, e em 1963 ele morre nessa mesma casa de varíola. Então, aproveitando a oportunidade, vamos lá visitar a casa. Por aqui, a sala Aí são os pífanos, né? Aqui é de amigo, ele tocava o pífano, Uhum. mas aqui é o que eu vejo do João. Então, aqui é a sala de visita, você vai sair, trocar para a sala de jantar. Deixa eu passar. Passe. Se quiser, pode vir aqui a sala de jantar. Você encontra os objetos pessoais do mestre Vitalino. Esse curso aí foi feito pelo filho meu, o homenário externo dele. São os pífanos dele, original. Aqui está a mesa, aqui guardada, os objetos pessoais que ele se barbeava, né? Aqui a mesa de jantar, aqui onde está os pratos, como já acabou um pouquinho. E aqui está o quarto que foi do mestre Vitalino. Só que hoje não existe tanto que ele morreu de varíola, então vai ter a mala, que ele guardava roupa, a maleta que ele viajou a Brasília, por aí vai. O segundo quarto era da minha irmã, onde ela dormia. Aqui é o quarto, ainda tem a cama, mostrando o estilo daquela cama antiga. Aqui prateleira, onde minha mãe guardava a louça. Uma curiosidade, seu Severino, Um pilão, sim. Um pilão, né? Pilão que minha mãe pilava café. Tá vendo? Um café, aquele Aquela café. mesa onde ele cortava fumo para fazer o cigarro. Era aquele momento onde ele fazia as suas reflexões, cortava um fuminho, pintava um cigarro, E aqui o menino a cristaleira, o pote, né? Aqui não tinha geladeira, era o pote, né? Da água, né? Luiz Gonzaga lembra bem, né? Quando nas músicas dele, né? Que bota a cerveja no pote, né? Aqui a barrica onde botar milho ou feijão, como quisesse. Né? Aqui vem a cozinha. Aí aqui a cozinha, Minha mãe cozinhava. né? Fogão de lenha, né? Bem rústico, a garrafinha de gás, para atender, olha, o abano, né? Uhum. E aqui mais um pote, Mais um pote e outra prateleira, né? cozinha. Água sempre perto, né? Da família. Né? Lá atrás ele tem um forno, né? Que ele queimava as peças. Vamos lá conhecer? Bem baixinho aqui, mas eu fiquei pra mim antes. O detalhe é que para queimar uma peça dessa, o fogo ele tem que ficar numa temperatura em média de 360 graus, né, centígrados, para poder a peça realmente queimar adequadamente. Caso contrário, a peça pode ser danificada e pode perder a peça, né? Isso é Põe o forno cobre com taco de telha ou prato, aí põe o fogo aqui fora, umas 3, 4 horas, aí a gente dá a madeira e botando a brasa lá pra dentro. Então ela leva uma base de 8 horas, entendeu? Então nós assim, vai jogando a lenha que é pra dar, pegar na parede da peça. Ok? O que vocês acharam da visita à Casa Museu do Mestre Vitalino? Muito legal, muito interessante. No início, vocês perderam o início, na verdade, Vitalino, ele começa cedo, né? O patrão da cultura nossa brasileira. Ele começou cedo, né, seu Severino? Meu pai começou em 1915, aos 6 anos de idade. Então ele deu essa continuidade e hoje nós, desde para o Alto Moura, não existia nenhuma artesãos. Então, após a audiência feita aqui para cá, só foi crescendo. E nós hoje se encontra com mais de 15 artesãos dentro do Alto Moura. Quase a mesma profissão. Bom, seu Severino, a gente só tem que agradecer ao senhor, né? E aqui, E o povo nos para registrar a presença aqui nossa,
né? Seu Severino Vitalino, Geraldo Pereira, da Getúlio Pereira Receptiva, aqui em Caruaru, né? Fazendo com que a obra e a arte do mestre Vitalino se perpetue através da família Vitalino e seu Severino Vitalino. Obrigado. Uma salva de palmas, né, gente, para o seu Severino. Obrigado, seu Severino. Eu sou Pereira e é Pereira. É, Pereira também. Muito interessante, né? Que é Vitalino Pereira dos Santos, né? Vai estar no Pereira dos Santos. Obrigado, seu Severino. Muito obrigado mesmo.